Oi, pessoas. Eu vim aqui falar um pouquinho sobre uma coisa que aconteceu comigo. Foi bem assim. Eu acho engraçado agora, mas na hora eu achei tipo, como tá na legenda, eu paguei pra ouvir o psicanalista. Eu fico olhando pra minha cara, meu Deus, Eduarda, como é que você passa por isso? Como é que eu passei por isso? Então, aqui nesse canal eu falo um pouco sobre esse período mesmo, essa transformação, entendeu? Não sei se a câmera tá troncha, se tiver troncha, é assim mesmo. É improviso. E eu falo um pouco nesse canal sobre meu processo de autoconhecimento, de buscar a minha essência, de alcançar a minha essência. Então, por isso que eu coloquei ser essência. Meu nome é Eduarda e então uma coisa que aconteceu essa semana, agora que passou, foi o seguinte. Eu faço tratamento para ansiedade generalizada, eu faço terapia, psicoterapia, e no caso eu tive algumas crises de pânico e de ansiedade, assim, umas crises bem pesadas mesmo, e eu acabei indo para psiquiatria, né, para psiquiatra, quando ele passou o remédio, e eu tomei, depois eu falo um pouco sobre esses remédios que foram indicados. Mas aqui eu tô falando do psicanalista. Eu disse, eu vou tentar, né? Psicanalista, pra ver. Entender melhor a minha mente e saindo disso de uma forma mais de autoconhecimento mesmo, a forma que eles trabalham lá, entendeu? Então eu vou ver. Pronto, cheguei lá, falei com ele, né? Pesquisei na Google, achei uma indicação boa. Aí eu falei com ele no WhatsApp, ele pegou, posso ligar? Eu disse, pode. Aí ele tá certo, ele ligou. Aí ficou falando, um pouco lá, explicou quanto que era. Aí tá certo, aí eu marquei para o dia seguinte. Aí eu marquei, depois que eu saí do trabalho, eu fui diretamente para lá. Antes de ir para lá, ele mandou uma mensagem. Você pode ir mais cedo? Aí eu não tinha prestado atenção porque eu tava no trabalho e eu não fico olhando. Aí quando eu cliquei e li, aí eu vi que ele falou isso, né? Pode ir mais cedo? Aí eu já estou indo, tal, já tinha largado. Estou indo, chamei um Uber e fui. Porque se eu fosse pegar o ônibus ia demorar mais, eu chamei um Uber e fui. Cheguei lá, eu acho que da hora que ele marcou, eu cheguei uns 15 minutos antes. Porque foi o que deu, né? E o combinado foi das 5 às 6. E não antes, né? Mas enfim. Ele falou de última hora e eu pude ir de última hora um pouquinho mais cedo. Cheguei lá, eu entrei, era uma galeria, eu fui lá até o fundo, eu não prestei atenção, né? Eu também tava falando com outra pessoa no celular e a loja, o local que ele atende é bem na frente, assim. Tinha o nome dele, né? Na parede, só que eu não vi. Aí, enfim, eu mandei mensagem pra ele dizendo que eu não tava achando não, eu falei assim, é na parte de baixo, porque tinha o outro andar, né? Aí ele saiu assim, quando eu tava voltando, eu vi saindo da sala. Aí eu, tá certo, entrei. Ah, desculpa, não prestei atenção. Realmente eu não prestei atenção. Aí eu peguei, entrei, a sala toda escura, assim, com a luz de LED, assim. Não é luz de LED, é aqueles refletores. Que tava, assim, desse lado tinha uma mandala, não sei bem o que era, que tava tocando uma frequenciazinha, e eu acho que é o OM, mantra OM. E aquele clima todo assim, aí tinha como se fosse um divã, assim, uma cama, sei lá. E um sofazinho assim, acho que é onde ele fica. E aqui tinha a mesinha dele, ele sentado assim na minha frente e eu sentada aqui. E tinha várias coisinhas, tinha uns negocinhos de... eu esqueci. Alguma coisa familiar. Sei lá, eu esqueci. É um negocinho que ele faz. Aqueles bonequinhos que fica, que o pessoal faz. Constelação familiar, eu acho. Aí eu tava lá, sentei, e ele falando. Sim, Antes disso, ele mandou no dia. Não, foi no mesmo dia, mais cedo, ele tinha mandado um vídeo, só que lá petista. Aí eu, tipo assim, não entendi, eu acho que ele mandou errado, né? Aí depois mandou outra coisa relacionada
Não sei, tinha uma mulher lá, ele disse, lindas. Ah, eu acho que ele mandou errado, né? Tá conversando com alguém, mandou errado. Aí eu botei uma interrogação, aí a primeira ele, como se tivesse mandado uma resposta, excluiu. E depois ele excluiu, depois ele mandou ele mandou bem assim, tudo certo pra hoje, isso aqui hoje à tarde, tudo certo. Aí tá certo, eu achei que cara estranho, tipo, eu nem conheço ele, eu vou me consultar, ele tá falando de política. Aí eu, tá certo, deixei pra lá, né? Eu tenho a mania de relevar as coisas. Porque se fosse outra pessoa, desistia lá, cara. Uma pessoa dessa é antiprofissional, né? Mandando pra um paciente ou um futuro paciente, coisa de política, que é algo pessoal da pessoa, querendo ou não. E eu ainda fiquei em dúvida, eu acho que eu vou desistir, porque eu não gostei, achei antiético, entendeu? Não que eu tenha algum partido, assim, mas eu não gostei da postura dele, entendeu? Eu achei chato. Aí, mas deve ter sido o erro dele, né? Então, deixa pra lá, besteira. O importante é o que ele vai me ajudar, tal. Cheguei lá na sala dele, né, continuando a parte, que eu estava sentada de frente a ele. E ele começou a falar, ah, não, eu mandei aquela mensagem. Aí saiu explicando, sem brincadeira nenhuma. Eu cheguei, acho que 15 para as 5. Eu fiquei desse horário, sem brincadeira nenhuma, acho que uns 40, 45 minutos só ouvindo ele falar de política e de vacina. E ele falando da vida dele, falando dos pacientes dele, falando que o paciente dele uns militares para lá que ele tinha atendido, e esses pacientes teve um que tava. Aí saiu contando as histórias, né? Contou de outras pessoas também. E qual é a parte que ele vai perguntar qual é a minha situação? Por que eu tô aqui? E eu com aquela cara de paisagem. Chegou um momento que a minha cara, eu não aguentei tanto de ficar assim. Eu fiquei assim. Ele falando eu assim, porque a cara da pessoa cansou de ficar ouvindo ele assim, fazendo. Eu não aguentava mais. Eu tava cansada. Já tava dando a hora de acabar a nossa sessão. E tudo bem se tivesse uma apresentação, e se ele se explicasse o porquê que ele mandou, eu não ia ligar, mas tipo, ficou falando dele, porque eu tratei não sei o quê, porque eu vi um sei de Harvard, mandaram pra mim, e porque eu mesma fiz teste, eu mesma quis pegar aí ele falou, né, o vírus pra poder ver como é que se comportava, e eu não paguei pra isso. Eu não paguei pra ouvir você falar de vacina, eu não paguei pra ouvir você falar das suas coisas, eu quero falar de mim. Eu quase falei isso, só que eu tenho uma questão que eu tô aprendendo que é impor limites. Ou aprender a expor aquilo que eu sinto e, mostrar a minha insatisfação. Sim, eu vim aqui por tal motivo. Eu não falei. Eu fiquei só esperando ele fazer o papel dele profissional, né? E perguntar. E ele nada de falar, nada de perguntar. Aí eu, meu Deus do céu. E eu fiquei lá ouvindo, quase uma hora ele falar de vacina, que a vacina. Eu fiquei aterrorizada, porque ele disse que ia fazer um exame que é de íris, olhar o olho da pessoa e ver se a pessoa tinha algum tipo de doença, alguma questão. Até aí tudo bem, mas ele me aterrorizou, que eu não quero fazer esse exame nunca mais. Porque ele disse que ele não tinha diabetes, que ele fez exame e os exames deram que ele não tinha diabetes e tal. E ele fez um exame com outra pessoa e essa pessoa viu que no olho dele tinha diabetes. Assim, pelo olho dele que ele tinha diabetes. Mas ele usou a expressão que o olho dele tinha diabetes. Mas enfim, é isso que eu falei. Que ele tinha diabetes e perceberam isso através desse exame ocular, né? Fizeram no olho dele. Então, não sei se a expressão seria essa mesmo, mas enfim, entenderam? E ele disse que hoje ele fez exames e de fato ele tem diabetes. E assim, é a forma como a pessoa fala, ele fala de uma forma tão aterrorizante pra mim. Falando da vacina, que a vacina, só faltou dizer que a vacina tinha um combo de vírus
e que aquilo ali tinha até, eu não vou citar o nome que ele falou aqui, ele saiu falando um monte de coisa e eu ficando aterrorizada, porque quando eu vou sentindo medo, a parte por trás das minhas coxas, né, a parte de trás, ela fica assim, formigando, assim, subindo e descendo, formigando. E eu sentindo isso, eu tentando controlar a minha mente, não, vai estar tudo bem. Tipo assim, aí depois que ele falou, mas você vê aqui, não sei o que, tipo, por qual motivo, tipo, faltando 20 minutos pra acabar. Tipo assim, eu fui 15 minutos antes, que esses 15 minutos antes dava pra ele ter se apresentado e 5 minutos ter explicado o porquê que mandou aqueles vídeos pra mim, falando sobre política, falando sobre vacina e tal. E no caso, não fez isso. Ele não fez isso. Ele ficou falando dele o tempo todo, falando das coisas dele, falando de alguns outros pacientes, falando de várias coisas. Então, chegou um momento que eu fiquei assim, meu Deus, meu dinheirinho. Era melhor ter gasto em outra coisa, né? E, enfim, aí ele perguntou, eu peguei e disse, não, que eu desde outubro eu tô tendo que eu sair do home office e fui pra trabalhar na empresa, eu comecei a ter crise de pânico, crise de ansiedade devido a assédio moral e, enfim, várias outras coisas que foram rolando lá. E assim, eu não me senti à vontade pra explicar tudo, porque sabe quando a pessoa não te deixa tão à vontade pra você explicar tudo? Aí eu falei um pouco rápido e no caso ele ficou lá, assim, ouvindo, anotando algumas coisas e ficou falando outras coisas lá, mas nada que. E era rápido, sim. Quando ele começou a falar, porque eu tô tentando lembrar, quando ele começou a falar sobre. E eu comecei a falar sobre que é a parte interessante, né? Que eu fui lá pra falar de mim. Ele. É porque já vai dar 6 horas. Eu só tenho tantos minutos. Por causa de você, eu fiquei aqui, eu tô até agora aqui, porque eu ia sair, eu ia pegar carona pra ir lá pra outro canto, né? Na outra clínica, com a doutora tal. Mas cadê você? Eu tô aqui, olha aí o que eu tô fazendo. Tipo, eu fiquei, mas isso não foi combinado até as 6 horas. Por que você tá, tipo, por sua causa eu tô aqui? E outra coisa, já vai dar 6 horas. Sim, mas como é que você tem sonhos? Como é a relação da sua família? A sua família tem alguma questão? Já vai dar 6 horas. Tipo, vá, fale logo. Assim, deu pra dizer, se você não tivesse passado o tempo todo que eu paguei pra falar de mim, pra você entender a minha situação, você não teria menos de 30 minutos pra me ouvir. Então, eu fiquei extremamente frustrada, aterrorizada, porque ele ficou botando noia na minha cabeça de doença, de não sei o quê, que ele tratava, que não sei o quê, e que tal coisa ia causar tal coisa. Corajosa, que ele perguntou corajosa eu tomei. Aí eu falei, nossa, corajosa. Eu fui ali para ver a questão da minha ansiedade, da ansiedade generalizada. Eu não quero saber de vacina. Eu não quero saber do que você acredita. Só que eu não consegui me impor e falar isso. Entendeu? Porque aquilo que ele falava, se é verdade ou não, eu não quis ouvir, porque aquilo estava me incomodando. Aquilo ali, quem tem ansiedade sabe. Qualquer coisa vira uma noia enorme na nossa cabeça, que fica atormentando a gente, entendeu? E o cara falando basicamente que a humanidade ia morrer cheio de vírus, de doença, por causa da vacina e etc e tal. Não sei nem se pode falar isso aqui. Eu vou até ver se eu posso ficar falando vacina, não sei o que isso aqui é pra referido, né? Porque tem um robozinho que ele vê o que a pessoa fala e pode achar que eu tô falando, sei lá. Mas enfim, se a pessoa não quer tomar vacina, não toma. Por mim, eu não tomaria também, né? Mas eu acabei tomando, principalmente pressão familiar. Mas eu não sou uma pessoa que
nossa, eu fiquei aterrorizada com as falas dele para um profissional da área da saúde mental falar aquilo, expor, sem eu perguntar, né? Uma opinião dele daquela forma tão aterrorizante que ele poderia sim falar daquilo se eu desse brecha para que ele falasse. Mas não daquela forma, foi horrível, horrível que ele falou. E começou a falar de política e falar de governo, uma coisa e outra. E eu, meu Deus, quando que essa criatura vai perguntar a minha situação? Que eu vim aqui pra isso, eu não vim aqui pra falar dela, não. Então foi algo assim que eu não desejo pra ninguém, essa experiência que eu tive. E eu nunca mais vou voltar. Quando eu sair, eu só vou sair correndo. E se tiver algum profissional da área vendo, se alguém chegar a ver, um profissional da área chegar a ver isso, por favor, sejam profissionais. Escutem as pessoas estão ali para falar, para que você entre ali naquele campo delas, que elas estão permitindo aquela entrada sua do campo mental delas, para que vocês façam o seu trabalho. E não para você contaminar a mente daquela pessoa com pânico, com terror, ainda mais alguém que tem ansiedade, que esse excesso de pensamento, a pessoa já vive no medo, já vive no estado de sobrevivência, a pessoa vem e solta mais coisa, porque depois que eu falei que era ansiedade, expliquei um pouco, ele continuou falando. E eu já estava aterrorizadíssima. A pessoa sai achando que vai morrer. Sem brincadeira nenhuma, eu tive até um momento, assim, não vou dizer crise, mas eu tive uma leve crise de ansiedade naquele mesmo dia por causa das coisas que ele falou. Porque dava a entender que você ia morrer cheia de vírus e um monte de coisa. Eu fiquei com aquele negócio na minha cabeça martelando, depois, não, isso aí eu tenho que separar, né? A crença da pessoa e a minha crença. E foi assim que eu descolei daquele pensamento dele e aquele terror que já estava acontecendo na minha mente foi indo embora. Então, uma coisa que eu entrei lá bem, assim, bem entre muitas aspas, eu entrei com a questão e saí com... E e aí você pergunta, né? Você pagou? Eu sou aquelas pessoas que eu tenho que parar com isso. Eu acabei pagando, mas ele disse, não vou dar o valor total, eu vou dar um desconto, uma coisa assim. Só sei que eu paguei um valor mínimo. E, assim, eu paguei literalmente para ouvir ele falar sobre vacina, para ouvir ele falar sobre governo, sendo que eu não fui para aquilo. É que nem eu falei, se você dá abertura e a pessoa quer falar, eu não acho nada demais. Mas ele é um profissional, ele tem que ficar neutro. E eu não fui ali para aquilo, entendeu? Então, foi muito chato, assim, decepcionante. Mas eu posso se transformar em uma gênia. Você pode ser uma gênia e você não sabe. Ele falando bem assim. E tipo, aí eu falei pro meu namorado, né? Expliquei isso, falei isso. Aí ele disse, eu vi, desde que você mandou pra mim, que ele parecia ser meio... Entendeu? Aí eu, por que você não me avisou? Eu não teria ido, porque eu já não tava querendo ir. Desde o primeiro que ele mandou, que eu vi que ele tava falando sobre política. Tanto faz se fosse falando mal de A ou B. Já dá pra ver que a pessoa não é profissional ali. Só que a minha alma fala, não vai, não é profissional, não vai. Tem alguma coisa aí. E eu, não que ele seja um, mas tipo assim, eu não vou obter aquilo que eu tô querendo com aquela pessoa. Às vezes a alma da pessoa fala isso e a gente não quer ouvir. Como a minha alma também falou que eu não ia obter o que eu estava precisando com uma certa profissional, só que eu tô com ela até hoje, porque ela já tá comigo há bastante tempo, mas eu não vejo tanto avanço, não. Mas eu vou procurar outro profissional, entendeu? Vou procurar, porque eu preciso ver essa questão. Eu não quero ficar sempre tomando medicação, porque medicação, querendo ou não, ela faz um efeito, mas dá outro efeito na pessoa. Mas eu, de qualquer forma, é algo como a minha psiquiatra disse,
que é algo necessário, ainda mais porque eu tô passando por isso. Volta e meia eu tenho crise de pânico, não consigo passar por perto da empresa. Literalmente, só de pensar em passar, eu dá crise de pânico. E até para entregar o atestado, porque disseram que só... Enfim, eu não vou entrar nesses detalhes sobre a empresa. Mas foi o que aconteceu, entendeu? E é isso. E bye. Espero que vocês tenham pelo menos se divertido com essa história, né? Porque eu ri depois, assim, meu Deus. Como é que tu passa por isso, mulher? Tu pagou ainda mais. Mas enfim, foi o que aconteceu, uma história, uma parte da minha vida. E quando tiver mais histórias, eu venho aqui e conto. E eu vou falando sobre a minha vida, porque o intuito desse canal é falar sobre a minha trajetória de autoconhecimento e essas causas aí que acontecem, né? Então, tenha um ótimo dia.